o mesmo que estará passando a palavra de Deus essa noite, e o pastor Michel, que estará intercedendo. Vamos ficar de pé, vamos cantar, porque ele vive, todo mundo conhece. Vamos bater as palmas. A igreja toda cantando, amém? Seu filho ele vive, posso devorar. Está nas mãos, meu Jesus, me libertar. Eu nem sei, eu sei que a minha vida está onde? Aleluia! Meu Jesus me libertará. Glória a Deus, aleluia. Quem pode dar glória a Deus? Vamos abrir Isaías 55, versículo 6. Isaías 55, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. E essa palavra é bem enfática, não precisa de tanta explicação, porque ela mesma já diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Será que você está buscando a Deus?
Será se você realmente está dando o melhor de você para buscar a Deus? E que essa noite, antes da palavra, você já consiga fazer essa reflexão e peça a Deus para quebrantar seu coração. Peça a Deus para que a presença de Deus se faça grandemente aqui nessa noite, amém? E eu convido o pastor Michel para estar orando a Deus. Glória a Deus. Cumprimento a todos com a paz do Senhor Jesus. Amém. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te agradecemos, meu Deus, por a oportunidade nessa noite aqui na tua casa, Pai, onde nós nos reunimos para te adorar, para te bendizer, Senhor, onde nós nos reunimos, Senhor, meu Deus, para louvar e engrandecer, Pai, o teu nome que é santo, Deus, e é digno, Senhor, meu Deus, de todo louvor e toda adoração, Pai. Pedido, Senhor, meu Deus, é que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, Deus, nos dando o privilégio, Pai, da tua presença, Senhor. Nós queremos ouvir, Pai, o Senhor falar, Deus. Nós queremos, Pai, sentir, Deus, a tua presença, Pai, nos sarando, nos purificando, Pai, e nos dando uma outra oportunidade, Deus. Permanece, Pai, no nosso meio. Assim, Deus, nós oramos e te agradecemos no nome santo de Jesus. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Convido a diaconisa Rebeca, que está dando a oportunidade para louvar o nome de Jesus. Aleluia. Primeiro Deus cantar, Senhor. Se vocês não se importassem, eu gostaria que vocês ficassem de pé mais uma vez, para a gente cantar esse louvor, usando as nossas palmas, com alegria, com ousadia, para o nosso Deus, que é digno de honra e de glória de louvor. E eu acredito que todos que estão presentes, especialmente nossas visitas, eu acredito que todos vocês têm Bíblia e leem Bíblia. Então, a palavra de Deus, ela está bem explícita, quando diz que Deus criou o homem para que a gente viesse expressar louvor a Ele, louvor de adoração a Ele. Foi para isso que nós somos feitos. Então, cada momento de nossas vidas, não somente nesse tempo feito com essas paredes, mas onde nós estivermos, que o nosso coração possa estar pronto para adorar o nome do Senhor. E nós vamos cantar assim, vamos lá, irmãos.
Deus merece toda a nossa adoração, né? Convido a Bia, a Yara para estar louvando a Deus. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor, amém? Mas fui novamente, mas peço que a presença aumente. Não temerei nada por massa de glória. Eu entrarei longe do santo dos santos. Não sei mais dizer. Quem já pisou o santo dos santos em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, amar pela glória, a glória de
Glória a Deus, aleluia. A gente fica emocionado de imaginar tantas coisas que Deus já fez em nossas vidas. Quantos livramentos que Ele já deu. Quantas bênçãos sem limites que Ele faz nas nossas vidas, faz na vida das pessoas próximas. Isso é motivo de glorificar a Deus. A partir do momento que você entra nessa porta, seu coração tem que estar ligado nos céus. E nessa noite, será que você está assim? Será que realmente você está 100% entregue? Será que você está pronto para receber o que Deus tem preparado para a sua vida? Se entrega. Não perca essa oportunidade. E agora eu convido o presbítero Josué para dar início à parte das ofertas. Eu gostaria de pedir à igreja que seja bem generosa no ofertar desta noite. Aqui é um culto dos jovens da Igreja Adventista da Promessa aqui do Disseu. E a oferta que vai ser arrecadada hoje tem uma finalidade bem específica. Agora nos dias 18, 19, 20 e 21 de fevereiro, período de carnaval, nós vamos ter um retiro. Esse retiro custa R$ 130 por pessoa. Então, para ajudar alguns jovens que estão com dificuldade nesse retiro, nós vamos colher essa oferta. Essa oferta ela é destinada também para esta causa. Sejam bem generosos, porque o Pai Celestial, aquele que, diz a Bíblia, do seu trono se inclina para ver o que está acontecendo nos céus e na terra, Ele está contemplando este culto que está sendo feito agora em louvor e adoração ao seu santo nome. Então, sejam bem generosos, que as bênçãos de Deus serão copiosamente derramadas sobre cada um de nós. Amém? Pastor Michel. Glória a Deus. Nós vamos orar, irmãos. Que Deus possa prosperar a nossa vida. Deus possa falar o nosso coração. Que a gente possa sentir alegria no dizimar, no ofertar. Que nunca vá na nossa mente aquele sentimento de perca ou que vai me diminuir ao ponto de eu ofertar. Mas que no nosso coração tenha esse momento também como um culto de adoração a Deus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós apresentamos ao Senhor Deus, nessa oportunidade, a nossa oferta, Pai.
Oferta de gratidão, oferta, Senhor meu Deus, de respeito à Tua presença, Pai. Tendo em vista, Senhor meu Deus, que tudo que temos, Pai, foi o Senhor que nos deu. E nós, Senhor meu Deus, com alegria, Pai, nós ofertamos na Tua casa, Senhor. Com alegria, Senhor meu Deus, com sentimento de gratidão, Pai, porque o Senhor proporciona tudo na nossa vida, Deus. Prospera, Pai, a vida dos Teus filhos, Deus, da intimidade, Senhor meu Deus, ao ponto até nesse momento, ser um culto de adoração a Ti, Deus. Recebe, Pai, a nossa oferta, Deus, no nome santo de Jesus, e louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Convido o irmão Benjamin para estar louvando o nome do Senhor. O tema da mensagem é clamando a Deus em tempos difíceis. Amém? Clamando a Deus em tempos difíceis. Tá bom, irmãos? O pastor Mano já vai estar prega. Amém? Vira a cadeira. Vai, os meninos também. Glória a Deus, porque nós adoramos e servimos a um Deus bom, amém? Ele é bom todos os dias conosco. Te amo, Deus, Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em Tuas mãos. Desde quando me levanto até eu me deitar, cantarei a bondade de Deus. És fiel, Senhor, és fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Doce voz que me guia o teu apoio na escuridão. Tua presença me conforta. Sei que és meu Pai, que amigo és, que bondade de Deus. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, eu cantarei a bondade de Deus. Então cante. És fiel em todo tempo. Em todo tempo Tu és tão bom. Com todo o fôlego que tenho, cantarei
te ver. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo meu ser, entrego tudo a ti. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. Eu me rendo a ti, de todo meu ser, entrego tudo a ti. A vontade me seguirá, Senhor. A vontade me seguirá, Senhor. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Glória a Deus, aleluia. Convido o presbítero para estar fazendo as apresentações. Meus queridos, nós estamos muito felizes mesmo assim, porque nós temos no nosso primeiro culto da mocidade de 2023, conhecido como Culto do Ministério Jovem, nós temos várias pessoas que estão nos visitando. Algumas pela primeira vez e outras que já costumeiramente nos visitam. Se eu errar alguma pronúncia, algum nome aqui, me perdoe, me corrijam, por favor, que será de grande valia a correção. Nós temos aqui a família da irmã Samara Carvalho. Eu falei com a sua mãe, a irmã Iris, está com o Antônio, aqui Iris, ali, família, né? Da Samara Carvalho. Nós temos aqui também o nosso amigo Moraes, que nos visita, graças a Deus. A sua esposa, que está ao lado. Nós temos Raivan e a sua esposa, sejam bem-vindos. Nós temos também Mailane, está ali, beleza, junto com o Marlon, beleza, são filhos, né, do nosso amigo Moraes, beleza. O Flávio, cadê o Flávio? Aqui, o Flávio, a Maria, o João, o Kay. Miriam está ali ao
ao lado ali, nosso amado irmão Júnior do Porto Alegre, o pastor Michel, pastor lá do Porto Alegre, pastor Mauro e a sua família, tá ali, esposo, 2 filhos, José Júnior também, o meu filho que está ali nos visitando hoje, e os irmãos que acabaram de chegar ali da igreja de Promorá, presbítero Guilherme, sua esposa, diaconisa Ronai, irmão Reginaldo, Kelvin também, e Alice, filha do irmão Reginaldo. São várias pessoas nos visitando e eu tenho certeza que Deus está na terra. Porque vocês não estão visitando aqui uma igreja, vocês estão na casa de Deus, casa do Pai. E nós, como igreja de Deus, nos sentimos bem alegres mesmo. E como é que a igreja saúda os nossos amados visitantes convidados? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. E sempre estamos felizes e Deus muito mais. Obrigado pela visita. Alguém lembra o tema da mensagem? Minha gente, eu não acredito, não. Eu falei 2 vezes, vocês não lembram? Rafael está dizendo aqui que é porque eu falei baixo. Bora lá. Clamando a Deus em tempos difíceis. Como é o tema da mensagem? Agora sim. Geração, tá com a oportunidade, amém? Somos Som. cumprimentamos o irmão com a paz do Senhor, né? Som. Tá bom. Aleluia. Vamos ficar de pé, igreja, em nome de Jesus. Aleluia. Quando eu te encontrei, a alegria dos sentes ao meu coração, que mudou minha vida, me fez nova criatura. Quando eu te encontrei, a alegria dos sentes ao meu coração, que mudou a minha vida, me fez nova criatura. Está sentado sobre o meu trono, com sua testa fiel. Ele mandou-nos para te guardar. Do império das trevas ele me libertou. De toda maldade ele me curou.
Se você é livre, agora você anda essa noite. Aleluia. Pode sentar, igreja. Aleluia, Deus. Grande Deus. Aleluia, Jesus. Nosso Deus é meu Deus de milagres. Aleluia. Na tua fé, porque Ele tem que fazer o bem na tua vida, na vida de mim, querido Deus. Aleluia, Jesus. Grande é a tua glória. Estás aqui, movendo entre nós, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, tocando destino, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho do deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é
é. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Deus de promessas, caminho no deserto, luz da escuridão. Esse é quem tu és. Glória a Deus, aleluia. Então, glória aí, igreja. Deus está aqui, amém. Qual é o tema da mensagem? Clamando a Deus. Ai, sim, melhorou. Convido o pastor Michel para estar orando pelo pastor Mauro, que estará intercedendo, ou que estará pregando a palavra de Deus essa noite, amém. Glória a Deus. Convido você a ficar de pé em nome de Jesus. Quem puder, estenda suas mãos aqui para o pastor e para o púlpito. Vamos apresentar a vida do pastor Mauro nessa oportunidade. E em nome de Jesus, irmãos, a gente possa sair daqui melhor daquilo que a gente entrou. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus, nós queremos muito ouvir a Tua palavra, Deus, nessa noite. Nós saímos da nossa casa para isso, Deus, para ouvir o Senhor falar, Pai. E nessa oportunidade, Deus, nós queremos apresentar a vida do Teu Filho, Pai. Que o Senhor possa inspirar, Pai, a vida dele, a mente dele, nessa oportunidade, Deus. Que ele possa falar através de Ti, Pai, para a Tua igreja, Deus, para que possamos ser pessoas melhores, Deus. O Senhor é bem-vindo, Pai, no nosso meio. O Senhor é bem-vindo, Pai, aqui, Senhor, meu Deus, para falar, Senhor, meu Deus, ao nosso coração, Deus. No nome de Jesus, Deus, abençoa a vida do pastor Mauro, para a glória de Deus. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor Jesus. Como é lindo, né? Ver a igreja cheia. Se eu fico feliz, irmãos, imagino o Senhor Jesus. A palavra de Deus diz que há festa nos céus todas as vezes quando um pecador se arrepende. Quer ver Deus alegre, quer ver ter festa nos céus, deixa uma pessoa se arrepender. Deixa uma pessoa se humilhar diante de Deus. Então esse culto está lindo, irmãos, está maravilhoso. E Deus, com certeza, Ele se agrada e fica alegre quando Ele vê a igreja dele cheia de pessoas para glorificar e exaltar o seu nome. Glória a Deus. Eu quero ler um texto da Isaías, capítulo 6. Eu quero fazer uma leitura a partir do verso 1 ao verso 8. Essa leitura será realizada em nome de Jesus. Que diz, Isaías capítulo 6, verso 1 a 8, que diz: No ano em que o rei Uzias morreu, eu vi o Senhor assentado num trono alto, exaltado, e a aba de suas vestes enchia o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, com 2 cobriam os pés, com 2 voavam e proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. E a terra está cheia da sua glória.
Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo, um dos serafins voou até a mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ela, tocou na minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor, clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me. Aleluias, glórias ao Senhor Jesus. Os irmãos podem se assentar. Já foi intercedido para que Deus fale conosco nessa noite. E antes de entrar aqui na mensagem, eu quero agradecer a Deus por mais essa oportunidade de transmitir a palavra de Deus, e por Deus ter me trazido até aqui. E todas as vezes, quando a gente vai transmitir a palavra de Deus para a igreja, primeiramente Deus alimenta a gente. E quando nós estamos sendo alimentados por essa palavra, irmãos, muitas coisas acontecem dentro de nós. A gente é levado ao arrependimento, a gente é levado pelo Espírito Santo para clamar por perdão, para clamar por misericórdia, e Deus faz um trabalhar tremendo. A pessoa chora, cai na realidade, e aí Deus, após alimentar a gente, todos os pregadores, eu acredito que passam por isso, a gente vai alimentar a igreja com a santa palavra do Senhor Jesus. E nós precisamos, irmãos, nós precisamos ser alimentados por essa palavra. E eu agradeço a Deus por transmitir mais uma vez a palavra de Deus. Agradeço a Deus também pela presença de todos os que foram convidados para estarem aqui nesta noite. Agradeço a Deus também pela vida do meu amigo Moraes e sua família. Estou citando ele, irmãos, porque todas as vezes quando eu venho a Teresina, ele entra em contato comigo, né? E nós sempre se conversamos, né, pelo WhatsApp. Nós nunca perdemos o contato um do outro. E é uma pessoa que, na primeira vez que eu conheci, a gente gerou essa amizade. Ele nunca me esqueceu, sempre ele está mandando uma mensagem, né? Eu aqui às vezes caio no esquecimento, mas ele sempre lembra de mim. E eu sou muito grato por isso também. Que Deus continue te abençoando, ao Senhor e à sua família. E também aqui, através dele, o Reginaldo, né? O Reginaldo trouxe essa pessoa abençoada para estar em nosso meio. Então sou muito grato pela vida de todos. Estou citando aqui o irmão Moraes por causa desse detalhe, né? E aí quando eu cheguei aqui em Teresina, eu não sei quem foi que avisou para ele, mas ele entrou em contato comigo, nós começamos a conversar e aí marcamos esse encontro aqui nesta noite na presença de Deus e com todos vocês, né, que estão aqui presentes. Então eu só tenho a agradecer a Deus por isso, em nome de Jesus. O tema da mensagem, como já foi citado, é clamando a Deus em tempos difíceis. E todas as vezes quando a gente se depara com essa cena em que Isaías está vivendo, é quase impossível, irmãos, não fazer uma reflexão sobre o tempo em que nós estamos vivendo. É quase impossível não fazer, porque o tempo em que nós estamos vivendo é um tempo difícil.
Está difícil na questão econômica, está difícil na questão de saúde, de segurança, está difícil em todos os contextos, social, cultural, em todos os contextos. A gente consegue contemplar a crise em várias situações no tempo em que nós estamos vivendo. São muitas ideologias, irmãos. São muitos ensinamentos, ideologias em casas, ideologias no trabalho, ideologias na política, ideologias na igreja. O campo de ideias tem se multiplicado. E isso tem trazido uma crise. Isso tem trazido um tempo difícil para dentro de nossos lares, um tempo difícil para a religião, um tempo difícil para a igreja, um tempo difícil em muitas situações em que nós vivemos. O profeta Isaías, a palavra de Deus diz que no ano em que morreu o rei Uzias, a palavra ela já entra dentro de um contexto em que não é bom. É no momento de velório, é no momento de morte, é no momento de perda em que esse capítulo 6 ele dá início. Então não é um momento bom para a sociedade de Israel. Porque quando nós paramos para analisar, então quem foi o rei Uzias? O rei Uzias, irmãos, foi um dos maiores reis, um dos reis mais importantes na época dos reinados de Israel. O rei Uzias foi um homem que ele assume ali o trono na idade de 16 anos. Ele ainda é um pré-adolescente, é um adolescente, ele ainda tem ali características de menino, mas esse rei, ele vai se desenvolvendo, ele faz algo diferente em que seu rei, seu pai Amazias não fez. O rei Uzias, irmãos, ele é um homem que ele traz uma estabilidade financeira, econômica e espiritual para o meio do povo de Israel. O rei Uzias é uma figura importante. Ele é uma pessoa que ele começa a edificar os muros de Jerusalém que estão destruídos. Ele começa a trazer novamente ali um respeito, uma dignidade para o povo de Israel. Ele é uma pessoa importante. E Isaías, ele está bem próximo desse rei. Alguns historiadores vão dizer que ele faz parte também, Isaías faz parte também da família real, e que esse rei ele é confidente de Isaías. Ele é uma pessoa que confia seus segredos, ele é uma pessoa que está próxima de Isaías. Isaías ele está vivendo um período, irmãos, não só ele, mas toda a nação de Israel. E esse rei, por ele ter cavado poços no deserto, ter edificado torres no deserto, ter ali desenvolvido as melhores técnicas de guerra para Israel, ter ali treinado o melhor exército para Israel. Israel nunca viveu um tempo tão bom de conquistas como no tempo do rei Uzias. O capítulo 6, irmãos, inicia dizendo: no ano em que morreu o rei Uzias. Esse rei ele morre ele vai ganhando fama. No capítulo 26 de 2 Crônicas, o verso 8, diz que esse homem, a sua fama aumentou tanto e ele se tornou uma pessoa extremamente poderosa. Só que essa fama do rei Uzias levou ele para uma outra coisa extremamente perigosa, que é o orgulho. Ele ficou orgulhoso. E eu não vou entrar muito no contexto do rei Uzias, porque o foco aqui é Isaías. Isaías, irmãos, dentro desse cenário de tristeza, aonde as pessoas elas depositaram confiança, elas começaram a voltar o seu olhar somente para o rei Uzias. A nação de Israel está vivendo bem economicamente.
A nação de Israel, ela está poderosa aos olhos de muitos. É por isso que Isaías, em um dos seus ais, ele está dizendo: ai de vocês que compram casas e mais casas e mais terras. Isaías começa a declarar alguns ais para essa nação, para uma nação que está vivendo um tempo bom financeiramente, um tempo bom talvez para muitos ali, mas que espiritualmente estava escasso, espiritualmente estava ruim. O povo está com o olhar fixado em Isaías, melhor dizendo, em Uzias. E quando esse rei morre, irmãos, traz muita tristeza para a nação de Israel, traz muita tristeza. As pessoas, elas perdem o foco de Deus quando elas começam a fixar o seu olhar em alguém. Isso me faz lembrar, irmãos, o contexto em que nós estamos vivendo, porque o ano de 2022, ele foi um ano assim, muito acirrado, principalmente no campo da política. Outro dia eu estava comentando com a minha sogra, eu nunca vi uma política que ela teve a capacidade de dividir as famílias. Pessoas ficaram divididas, um era de A, outro era de B, e dava confusão daquelas, irmãos. Eu nunca tinha visto um tempo assim, onde as pessoas, os cristãos, na maioria, deixaram de falar de Deus e começaram a se fixar em alguém, em um homem. E que, às vezes, o resultado das urnas trouxe para muitos decepção e tristeza. Para outros trouxe alegria, mas para uma parte trouxe decepção. Onde é que fica a igreja nessa questão, irmãos? Muitas pessoas que estavam com o olhar fixado em tudo isso que estava acontecendo, isso foi ganhando espaço, foi ganhando fama. As pessoas, muitos cristãos, deixaram de orar por uma causa justa e começaram a fazer muitos clamores nesse sentido político. E isso foi ruim, porque isso acabou distanciando o povo, o olhar do povo para com Deus. E quando nós olhamos para esse texto de Isaías, a gente consegue perceber um detalhe interessante, irmãos. Por que Isaías só consegue ver Deus aqui no capítulo 6? Será que Isaías não conseguia ter uma intimidade maior com Deus nos outros capítulos anteriores? Sabe o que nós observamos, irmãos? O profeta também estava distraído com a empolgação daquele rei. As pessoas, não somente ali as pessoas de Israel, mas também o profeta, ele estava também empolgado com aquela situação. Mas no momento de tristeza, na hora em que esse rei, ele morre, a palavra de Deus diz: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado em um alto e sublime trono. Aleluias! Quando o rei morre, o profeta Isaías, ele vai até o templo para adorar a Deus, para clamar a Deus. E quando ele entra nesse templo com o coração arrasado, com o coração cheio de tristeza, ele viu o Senhor. Quando as coisas elas começam a ficar difíceis, nós buscamos ao Senhor com mais intensidade. Nós buscamos o Senhor sem estar com o olhar fixado em nada mais a não ser somente no Senhor. O olhar de Isaías, irmãos, agora está voltado para o Senhor. E Deus quer nos ensinar, assim como Ele ensina para Isaías,
Assim como Isaías, ele está tendo uma visão dos céus, ele está tendo uma visão gloriosa, maravilhosa, e Deus está ensinando para Isaías algo importante. Olha, Isaías, o teu rei morreu, o teu rei humano morreu, mas o teu rei, o verdadeiro rei, está vivo, assentado em um alto e sublime trono. Aleluia. Deus quer dizer para você nessa noite que o meu rei e o seu rei está vivo e ele está assentado, ele tem o controle de toda a situação. Aqui eu pego um primeiro ponto. O que precisamos ver como Isaías? Isaías precisou ver o rei dos reis. E por que ele precisou ver esse rei dos reis, irmãos? A primeira coisa que nós observamos quando ele vê o rei, ele não vê um rei que está morto, ele não vê um rei que envelhece, ele não vê um rei que está debaixo do domínio de A ou B, mas ele vê um rei soberano, assentado em um alto e sublime trono, um rei que está tranquilo, um rei que domina, o rei que é o soberano, que é o Senhor de todas as coisas. Deus está trazendo uma resposta para Isaías e para nós. É como se Deus estivesse dizendo: as pessoas estão sem direção, as pessoas estão sem saber o que fazer nesse momento difícil, mas Isaías está vendo um rei assentado em um alto sublime trono, e ele está contemplando anjos glorificando, cantando para o Senhor. É como se Deus dissesse para Isaías: Isaías, não perca o controle. Eu estou no controle de tudo. Aleluia. E aqui, irmãos, eu quero tirar algumas aplicações para nós. Porque muitas vezes nós não vemos o Rei dos Reis. Porque para nós termos uma experiência maior com Deus, alguns reis em nossas vidas precisam morrer. Talvez nós estamos muito empolgados com o trabalho. Talvez o nosso rei de nossas vidas, talvez tenha sido, para muitos jovens, talvez tenha sido o namorado ou a namorada. Talvez para muitos tenha sido o dinheiro, tenha sido o lucro que tem adquirido todos os dias. Irmãos, o que tem de coisas, de lugares, de pessoas na vida de alguém que tem impedido as pessoas de terem uma experiência com Deus, de ter uma aproximação com o Senhor. Existem muitas preocupações. E esse texto, ele mostra um Isaías que entra na presença de Deus de maneira cabisbaixa, de maneira triste. Mas no decorrer do texto, nós vamos ver um Isaías que vai se levantando. Nós vemos um Isaías que está contemplando algo glorioso. Deus está querendo transformar o profeta Isaías. Isaías agora ele não vai conhecer a Deus mais só de ouvir falar. Isaías agora não vai mais só aquele homem que tem a experiência de dizer uns ais para a vida dos outros. Ele precisa ter um ai na sua própria vida. E tem momentos em nossas vidas, irmãos, e chega um momento em que Deus vai levar eu e você para nós termos o nosso próprio ai. E é nessa hora em que nós temos o nosso próprio ai, nós vamos cair de joelhos diante de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim, cuida de mim, Senhor, senão eu vou morrer. É a hora em que Deus trata. Deus vai tratar o profeta Isaías. Deus vai fazer desse profeta um dos maiores profetas para as nações. Mas para isso ele precisa entrar na presença de Deus, e ele está na presença de Deus. A palavra de Deus diz
aqueles anjos, eles tinham algumas características. Diz que eles estavam acima do trono de Deus, estavam os serafins, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés e com 2 voavam. Aqui nós vemos uma característica importante. Esses anjos, esses serafins, eles estão voando sobre Deus, mas eles não se atrevem a olhar para a majestade desse rei. Nós vemos os anjos aqui, os serafins, que não se atrevem a descobrir os pés para estar nesse lugar. Sabe o que eles fazem? Eles ficam sem parar fazendo um culto ao nosso Deus, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, aleluias. Esses anjos estão realizando um culto de adoração ao nosso Deus. E o profeta Isaías está contemplando todo esse andamento, e algo vai caindo, uma ficha vai caindo na vida do profeta. O profeta vai entrando dentro de algumas realidades, e essas realidades nós também precisamos entrar dentro delas, porque senão nós não vamos ter experiências com o Senhor. Os anjos dizem: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E aqui eu faço uma pergunta: se toda a terra está cheia da glória de Deus, por que eu e você muitas vezes não contemplamos a glória de Deus? Sabe por quê, irmãos? Porque nossas mentes estão muito ocupadas com muitas coisas. Muitas vezes nós enchemos as nossas mentes de preocupações com o trabalho, com muitas coisas para fazer, e nós não paramos para contemplar a glória de Deus. Tudo que Deus quer, irmãos, é que eu e você percebamos a sua glória. Quando eu e você começamos a perceber a glória de Deus, tudo começa a fazer sentido. Faz sentido você olhar para seu filho, faz sentido quando você consegue o sustento para dentro da sua casa, você começa a ver o agir de Deus em tudo. A sua visão começa a ficar limpa. Você consegue ver a glória de Deus quando você olha para os céus e vê ele estrelado. Você consegue ver a glória de Deus quando você bebe a água e mata a sede. Você consegue sentir e ver a glória de Deus quando você se alimenta. Irmãos, todas as vezes quando eu vou me alimentar, eu digo: Senhor, como Tu é bom, Senhor. Tu cria o alimento para matar a minha fome de um pobre pecador miserável. Jesus é bom, irmãos. A palavra de Deus diz lá em Romanos 8, o versículo, se não me falha a memória, é o 22, que a palavra, a terra, ela está com dores de partos, ela está ansiosa para que Jesus ele venha. E eu fico imaginando, se a terra ela está com dores de parto, esperando ansiosamente a vinda de Deus, então ela está em um momento de sofrimento, de dores, mas mesmo assim ela consegue produzir o alimento para mim e para você. Por quê? Porque Deus ordena: produz alimento para meus filhos, produz alimento para a minha criação. E nós conseguimos ver a glória de Deus. O profeta, o anjo está dizendo, os anjos estão dizendo: olha, toda a terra inteira está cheia da glória de Deus. E por que eu e você muitas vezes temos dificuldade de ver a glória de Deus? Quando nós paramos para analisar, irmãos, as coisas dessa vida, elas têm uma tendência a nos afastar. Esse é um trabalho incessante de Satanás, é afastar o homem da presença de Deus. É só você ir lá para Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva eles estão bem diante de Deus, e Satanás se apresenta, porque ele quer afastar aquele casal da presença
presença de Deus. Sempre foi assim. Mas Deus quer que eu e você estejamos na presença dEle. Deus jamais vai dispensar quem quer que seja que chegue diante da sua presença. Deus não vai dispensar você, meu. Se você disser eu quero entrar na presença de Deus, Deus está ansioso para te receber. A palavra de Deus diz que ao som das suas vozes os batentes das portas tremeram e o templo ficou cheio de fumaça. A palavra de Deus diz que ao som daquelas vozes, ao som daquele clamor, os batentes daquela porta tremeram. Sabe o que Isaías vê, irmãos? Um Deus irado. Um Deus que já está prestes a cumprir a sua palavra. Se você observar no capítulo 5, tem pelo menos 5 ais ali, onde Deus vai dizendo: ai de vocês que bebem, ai de vocês que se levantam cedo para fazer isso, ai de vocês que são sábios aos seus próprios entendimentos. Havia ali 5 ais. O Deus irado do capítulo 5, ele se apresenta aqui. Isaías está tendo uma visão desse Deus maravilhoso. E aí nós vemos outro detalhe, irmãos. E quando Isaías ele se depara com esse Deus irado, com esse Deus que já está prestes a cumprir o seu juízo na nação de Israel, ele diz: então eu gritei, aleluias. Ele diz: ai de mim, aleluias, eu estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros. E eu vivo no meio de um povo de impuros lábios. O ai de Isaías não vai mais para os outros, porque todas as vezes quando eu e você nos aproximamos de Deus, nós não levantamos a nossa voz mais para julgar ninguém, nós levantamos a nossa voz para julgar a nós mesmos. E Deus começa a trabalhar, Deus começa a fazer algo tremendo dentro de nós. Deus começa a fazer uma purificação, porque o nosso olhar não está mais nos outros, o nosso olhar está diante de Deus. Aleluias. Eu acredito que Isaías deve ter tido uma seguinte compreensão, irmãos. Se esses anjos, que são extremamente santos, eles estão empenhados 24 horas para dizer: santo, santo é o Senhor dos exércitos. E por que eu, um pecador, uma pessoa cheia de pecado, não me empenho a ficar assim? Por quê? Porque nós estamos envolvidos com muitas coisas. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Crises espirituais, crises econômicas, crises políticas, crise social, crise em todos os sentidos. E essas coisas, irmãos, ela tem a tendência a tirar o nosso foco de Deus. Isaías ele entra na presença de Deus cheio de falta de esperança. Isaías ele está triste pela morte do rei Uzias, que era um grande amigo seu, um grande rei que fez toda uma diferença no meio do povo de Deus, que trouxe prosperidade. Agora ele está tendo uma experiência diante de Deus. Ele gritou: ai de mim, estou perdido, pois eu sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Aleluias. Deus está trabalhando aqui no coração de Isaías. E Deus está trabalhando também no teu coração nesta noite. Isaías precisava ver a glória de Deus. Isaías precisava sentir algo ao ver Deus.
e ele está sentindo a sua condição pecaminosa. Mas no que ele vê a sua condição, irmãos, a palavra de Deus diz: logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva que havia tirado do altar com uma tenaz, e com essa brasa ele tocou em seus lábios e disse para ele: agora você está puro, aleluia, os seus pecados foram removidos. Olha isso que acontece, irmãos. Aqui a gente vê a graça de Deus se manifestando. Deus não vai dispensar eu e você porque estamos em pecado, não. Porque Deus, Ele tem um meio de nos purificar. Deus quer te purificar nessa noite. Deus quer te santificar nessa noite. Não importa qual seja o teu pecado, Deus quer te santificar. Ele quer te purificar. Isaías está diante de Deus. Ele está naquele desespero, dizendo: ai de mim, agora eu vou morrer, eu estou perdido. Então o anjo traz ali a solução para a sua vida. Essa brasa é tirada de onde? Do altar de Deus. No altar de Deus tem um altar que é brasa viva. Eu e vocês, logo em seguida nós vamos ver que Isaías ele tem uma missão. A missão de Deus ela não pode ser feita de maneira fria, de maneira gelada, de maneira insignificante. A missão de Deus tem que ser feita com brasa, com fogo. Aleluias! E é isso que vai acontecer. Isaías, o anjo, ele vai tocar na boca, nos lábios de Isaías, e ele diz: olha, o anjo diz para ele: olha, veja, isso tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será tirado. Aleluias. Um detalhe interessante, irmãos, nesse texto, a gente vai folheando as palavras de Deus e a gente descobre quem é esse rei. Quem é esse rei que está diante, que Isaías está diante dele? Quando você abre lá em João, o Evangelho de João, capítulo 12, o versículo de número 41, observe o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler o versículo 40 e o verso 41 de João 12. O Evangelho diz: cegou seus olhos e endureceu o seu coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se converta e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Aleluias. Isaías está vendo Jesus, o nosso Rei eterno. Essa mesma situação, esse mesmo cenário se repete em Apocalipse 4, versículo 8. Jesus está sentado em um alto sublime trono, e sobre ele havia os serafins, e os anjos diziam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Aleluias. O nosso Jesus é o grande rei, é o soberano de nossas vidas. Isaías está tendo uma experiência maravilhosa. Por isso que ele é tido como profeta messiânico. É um dos profetas que mais fala de Jesus. É um dos profetas que mais entra em detalhes sobre a vida de Jesus. O anjo tocou em seus lábios com uma brasa tirada do altar de Deus. E Isaías tem uma experiência, irmãos. Ele, naquele momento, ele escuta uma voz. Ele escuta alguém dizendo, o anjo dizendo: olha, então ouvi a voz do Senhor clamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluia. Observe que depois de um tratamento que Deus faz com Isaías, depois ali de um diálogo, daquela confissão de pecado, depois daquela brasa
tirada do altar, tocada nos lábios de Isaías. Depois que Isaías se sente preparado, quando ele ouve essa voz, ele diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Aleluias. Nós precisamos dizer isso, como Isaías disse. Isaías, irmãos, ele tem uma grande missão pela frente, mas ele não poderia ir da forma como ele estava. Ele não poderia sair daquela forma, cheio de tristeza, cheio de decepções, com aquele pensamento de o que será de Israel daqui para frente. Ele precisava ter uma experiência com Deus, para sair pelo mundo afora, pregando o nome do Senhor, pregando a justiça de Deus, mas agora confiante não mais no rei humano, confiante no rei e Senhor da glória. Aleluia. É o que Deus quer fazer contigo nessa noite. Deus quer mudar a tua vida. Eu não sei quais são os dilemas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são as lutas que você tem enfrentado. Eu não sei quais são os problemas que tem distraído a tua mente e tem trazido uma certa distração, um distanciamento de Deus. Mas nessa noite, você tem a oportunidade de se aproximar do Senhor, como fez Isaías. Diferente de muitos da sua época, Isaías, no momento difícil, no momento de tribulação, ele busca o Senhor e encontra o Senhor. E Deus faz um tremendo trabalho, um tremendo agir na vida de Isaías, a ponto dele dizer: eis-me aqui. Aleluia. Deus quer que você tenha esse eis-me aqui, essa disposição, essa motivação para fazer a vontade dele. E você falar de maneira mais convicta, alegre: não, eu quero pregar sobre esse Deus, porque eu tenho experiência com Ele, eu sei que Ele existe, Ele é o Deus da minha vida, é o Deus que salva a minha família, é o Deus que salva os meus amigos. Esse Deus está aqui mesmo. Ele quer ter um encontro com você. Você pode dizer como Isaías, a disposição de Isaías. Quando Isaías ele fala dessa forma, vem uma disposição dele. Quando diz: a quem enviarei, ele diz: olha, eu posso ir, manda-me a mim, me envia que eu vou. Deus quer fazer isso com você, jovem. Deus quer fazer isso com você que está aqui nessa noite nos visitando. Deus quer fazer grandes obras em teu coração. Essa visão foi importante para o chamado de Isaías. Muitos historiadores acreditam que esse foi o primeiro contato de Isaías. Mas existem algumas profecias antes desse chamado. E o que eu aprendo com isso, irmãos, é que muitas vezes na nossa caminhada nós profetizamos, nós falamos, nós testificamos de algo de Deus, mas ainda não tivemos um verdadeiro encontro. Eu me lembro de um pastor da nossa igreja, ele dando um testemunho, ele dizendo: olha, irmãos, hoje eu tenho 50 anos de idade, mas o meu encontro com o Senhor Jesus foi há 5 anos atrás. Ele diz: eu passei a minha vida inteira pregando o Evangelho. Após 45 anos no Evangelho, pregando o Evangelho, foi que depois eu tive um encontro com o Senhor. 50 anos, irmãos, de crente, e 5 anos só que tinha tido um encontro com o Senhor. Por isso que eu não descarto a ideia de que Isaías já tenha pregado, já tenha profetizado, já tenha falado de Deus, e que só depois ele teve um real encontro com o Senhor. Esse real encontro Deus quer que você tenha. Então
Talvez seja nessa noite. Talvez seja nas suas orações pela madrugada. Mas Deus quer se encontrar com você. Deus quer transformar algo em você, para que você sinta verdadeiramente a presença de Deus, para que você diga: olha, eu não tenho dúvidas de que Deus está aqui, de que Deus está agindo. E Deus de fato está aqui, irmãos. Ele quer trabalhar na sua vida. Amém? Eu convido você para ficar de pé em nome de Jesus. Eu não vou fazer essa oração, mas eu quero convidar você para vir à frente. Você que deseja ter um encontro com o Senhor Jesus, você que deseja ouvir a voz de Deus: Senhor, fala comigo, Senhor. Porque que muitas pessoas ouvem a voz de Deus e eu ainda não consegui te ouvir. Irmãos, no dia que você ouvir a voz de Deus, você nunca mais vai esquecer, ela sempre vai colar nos seus ouvidos. A voz de Deus é uma voz inesquecível, irmãos. Uma vez que nós a ouvimos, para onde nós estivermos, nós vamos dizer: Deus está aqui, eu sinto a sua voz, Ele está falando da mesma forma como Ele falou antes. Deus está aqui. Ele quer que você tenha essa experiência com Ele. Se você ainda não tem essa experiência, se você ainda não se entregou para Jesus, se você ainda não tomou essa decisão, se toma essa decisão nesta noite. Diga: eu quero me entregar para Jesus, eu quero viver em tempos difíceis, mas adorando ao nosso Deus, servindo a esse Deus que foi pregado aqui nesta noite. Então dê um passo à frente. Se direcione ao Senhor Jesus. Entrega a tua vida para Jesus. Deixa para mim. Você que está afastado e deseja se reconciliar, então vem à frente. Eu preciso renovar o meu pacto com o Senhor. Eu preciso renovar a minha adoração com Jesus. Então dê um passo à frente. Eu vou renovar a minha adoração com o Senhor Jesus. Vem à frente. A palavra de Deus diz que há muita festa no céu por um pecador que se arrepende. Naquele dia, quando Isaías diz: ai de mim, houve muita festa no céu, aleluia. E Deus fez muitos milagres na vida de Isaías. Isaías nunca mais foi o mesmo depois daquele encontro, depois daquele dia. Ficou marcado. E que dia foi? Foi no ano em que morreu o rei Uzias. Eu vi o Senhor assentado em um alto sublime trono. Talvez Deus quer que algo fique marcado na sua vida. Que dia foi que você teve um encontro? Foi num culto dos jovens, no dia 7 de janeiro de 2023. Nesse dia eu entrei na presença de Deus. E eu vi ao Senhor assentado em um alto sublime trono. Mas Deus quer marcar uma data contigo. Uma data inesquecível. Essa data pode ser hoje. Amém? Eu quero fazer um terceiro apelo para você que tem alguém doente em casa e quer orar por ele, quer pedir oração por essa pessoa. Venha à frente. Hoje eu estive visitando a minha prima, irmãos, que está muito enferma, e chegou outras pessoas de outra igreja e nós começamos a orar. E ela se alegrou muito, ela chorou, ela foi revestida pelo Espírito Santo. E ali Deus fez um grande mover na vida dela. E como Deus é tremendo, como Deus é maravilhoso. Esse Deus está aqui. Amém? Eu quero convidar também o meu filho Aleph. Chega aqui à frente, o Adria já está para cá, Aleph. Se alguém mais deseja uma oração especial por você, pela sua família, então venha. Entrega a tua família nos pés do Senhor. Queira viver um tempo abençoado, um tempo maravilhoso com Deus. Amém? Nesse momento eu passo aqui para o pastor Michel para fazer a decisão.
Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Nós vamos orar, irmãos. Eu peço a ti que confie em Deus. Coloca a tua confiança no Senhor. Eu acredito muito, irmãos, por isso eu estou aqui nessa noite. Eu acredito muito em que Deus pode fazer, irmãos, quando a gente coloca a nossa fé em ação. Você que ainda não veio, que está aí, que está meio cabisbaixo, que sente receio de vir até a frente, coloca o teu pensamento no Senhor. Peça ao Senhor que te renove, que te restaure nesta noite. Peça ao Senhor que se encontre contigo, irmãos, que vale a pena se encontrar com Deus. Aleluia. Todos aqueles que se encontraram uma vez com o Senhor, eles não têm que se arrepender de ter esse encontro, irmãos. Nós vamos orar, apresentando a família de cada um que está aqui na frente. Apresentando porque acredito que Deus conhece o problema e a situação de cada um. Senhor, no nome de Jesus, meu Pai, nós oramos, meu Deus, porque acreditamos que o Senhor pode fazer, Pai. Nós acreditamos na Tua palavra, Deus, que restaura a vida do homem, Pai, que dá uma outra oportunidade para a pessoa andar, Deus. Nós acreditamos na Tua palavra, Deus, onde o Senhor está no nosso meio, Pai. E nós queremos apresentar, Deus, o ente querido, a família, Pai, de cada irmão que está aqui na frente, Deus. Que o Senhor possa usar de misericórdia, Pai, de compaixão, Deus, e sarar essas feridas, Pai. Que o Senhor possa restabelecer a saúde, Deus. Que o Senhor possa restabelecer, Pai, o vigor espiritual da vida dos teus filhos, Senhor, dando uma outra oportunidade, Pai. Que nós possamos ouvir, Deus, testemunho desse dia, Pai, dia 7 de janeiro, que o Senhor restabeleceu, Pai, a saúde dos teus filhos, Deus. Muito obrigado, Pai, pelo Senhor se fazer presente, Deus. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, Deus, ter chegado até a nossa vida, Pai. Muito obrigado por este lugar aqui, Senhor, ser uma casa de oração, uma casa de adoração, Pai, mediante Tua palavra, Deus. Nós acreditamos que o Senhor vai fazer muito mais, Senhor, daquilo que precisamos e pedimos, porque o Senhor é bom, meu Pai, e nós acreditamos, meu Deus, na Tua vontade, Senhor. Muito obrigado, Pai, por este momento. No nome santo de Jesus, nós te agradecemos e louvado seja o Senhor. Aleluia, irmãos. Deus é bom, irmãos. Deus é bom. Glória a Deus, por isso que já pode estar se aproximando para aquela manda deles. Aleluia. A palavra de Deus diz assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Que as pessoas perversas mudem a sua maneira de viver e abandonem seus maus pensamentos. Voltem para o Senhor nosso Deus, pois Ele tem compaixão e perdoa completamente. O Senhor Deus diz: os meus pensamentos não são os seus pensamentos. Eu não ajo como vocês. Assim como o céu está muito acima da terra, Glória a Deus, aleluia, Jesus. assim os meus pensamentos e as minhas ações estão muito acima dos seus. A chuva e a neve caem do céu e não voltam até que tenham regado a terra, fazendo as plantas brotarem, crescerem, produzirem sementes para serem plantadas e darem alimentos para as pessoas. Assim também a minha palavra, ela não volta para mim sem
os povos cantarão de alegria, todas as árvores baterão palmas. Onde agora só há espinheiros, crescerão ciprestes. Muitos aparecerão onde agora só cresce o mato. Isso será para vocês uma testemunha daquilo que eu fiz. Será um sinal eterno que nunca desaparecerá. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Mas eu sou teu, eu sou Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração. O amor que faz mudar o mundo. Digno dessa canção, só tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só tu és, Senhor. Digno da minha vida, tu és, Senhor. Eu sou Digno da minha vida, tu és, Jesus. Fonte da salvação, só tu és, Jesus. Digno da minha vida, tu és, Jesus. Eu sou
nos diz. Por isso está na Escritura: e eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será envergonhado. No Evangelho de Lucas, capítulo 5, Senhor Jesus fala pra gente: olha, aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem que cava e acha uma pedra e cai no fundamento. A tempestade vem as águas, mas ela permanece firme na rocha, porque a rocha é o Senhor Jesus. Há um processo que temos que seguir, há um processo que é demorado, que é duro, mas quando nós chegamos na rocha que é Jesus, não seremos abalados. Não seremos abalados por chuva, por tempestades, por dificuldades, porque o Senhor é que vai nos garantir a segurança. Então que você declara essa noite, que você vai permanecer firme no Senhor Jesus. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Glória a Deus, aleluia. Grande é o Senhor e grandes são as maravilhas que Ele tem feito em nossas vidas. Amém? Convido o presbítero Josué para estar fazendo as considerações finais.
Mais uma vez agradecendo a presença das pessoas amigas que de bom grado aceitaram o convite e estão nos visitando. Quero dizer que amanhã à noite, às 18h30, nós teremos culto aqui novamente. O dia de culto oficial mesmo da igreja, nós temos ao sábado pela manhã, às 9 horas, a escola bíblica e o culto divino. Aos domingos, às 18h30, culto de adoração e pregação da palavra de Deus. E às quartas-feiras, às 19h30, culto de doutrina, ensinamento da palavra de Deus. E você que nos visita hoje sempre será bem-vindo à casa de Deus. Amém? Um outro aviso quando terminar o trabalho aqui, a gente vai devagarzinho, bem aqui em frente à igreja, quase em frente, tem a casa do diácono Edson. Lá vai ser servido um lanchezinho bem legal, bem gostoso, tá certo? Nós estamos fazendo Gênesis 1:1. Gênesis 1:1 diz: no princípio criou Deus primeiramente os e depois? Então nós agora nos alimentamos primeiramente da palavra de e agora a gente vai se alimentar do estômago humano. Primeiro foi o estômago espiritual. Amém? E vou passar para o pastor Michel, você faz a oração final e em seguida nós vamos ao moto oficial do Ministério Jovem. Glória a Deus. Não poderia sair daqui dessa noite, irmãos, sem dizer algo para vocês. Eu tenho algum tempo, alguns anos que sirvo a Deus na casa de Deus. Tendo da palavra do pastor Mauro a respeito de conhecimento, e eu sou bem sincero no que eu vou falar, dentro desse todo esse período, eu acredito que Deus quer falar com você através disso. Eu conheci a Deus há uns 2 meses atrás. Toda essa caminhada servindo na casa de Deus e diversas oportunidades que já tive. Há uns 12 meses atrás, passando por um deserto muito grande, tendo visto algumas situações dentro da nossa congregação. E eu voltando do trabalho para casa, Deus, e eu vou falar exatamente o que foi falado na minha mente. Como que você diz que conhece se todos os dias fica praticando as mesmas coisas? Como que você diz que conhece se você não tem tempo para conversar? Como que você diz que conhece se você não tem intimidade ao ponto de sentar à tardezinha e conversar segredos, conversar sonhos? Como que você diz que conhece se você não convive ao ponto de dizer e fazer declarações de amor? Como que você conhece? E naquele momento eu parei minha moto e comecei a chorar e pedindo perdão a Deus. Eu acredito que isso é válido para nós hoje, porque tem coisas que a gente tem vergonha de falar. Mas não tenha vergonha de Deus. Não tenha vergonha do Senhor. Queira conhecer a Jesus ao ponto de você dizer que o Jesus está perto de você. O que Jesus disse para a mulher de Samaria naquele momento foi dessa maneira: que Deus é Espírito. E a gente passou 60 dias em oração lá no Porto Alegre, todos os dias orando. E num desses dias Deus se apresenta para nós, porque a gente começou a conviver no mundo espiritual, conviver no mundo de Deus. E quando eu saio daqui da terra, dos meus questionamentos, das minhas queixas, da minha pequenez,
e começo a conviver com Deus, aí, irmãos, aí verdadeiramente chegou o dia da minha mudança. E eu falo isso, irmãos, de uma forma muito agradável, de um testemunho. Não tenho vergonha do que eu estou falando. Conheci a Deus, sou muito grato a Deus por Deus ter se revelado a mim, por Deus ter me dado uma oportunidade de eu fazer como que Paulo diz: olha, não ignorais a presença do Espírito Santo. Ignorar, irmãos, é você fazer de conta que Ele não está aqui, e você cometendo as coisas todos os dias e sabendo que Deus está ali. Conhecer, irmãos, é respeitar. Que você possa levar essa palavra hoje para o seu coração e meditar nela, em nome de Jesus. Senhor, no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, meu Deus, pela Tua presença em nós, meu Deus. Nós te agradecemos, Senhor, meu Deus, pelo Senhor ter se revelado e ter nos curado, Pai, daqueles questionamentos, Pai, do nosso pecado, Deus, que deixava a gente distante do Senhor, Deus. E a Tua palavra diz, Deus, que aquilo que não nos permitia chegar até o Senhor levou de nós, Deus. E hoje nós temos livre acesso à Tua presença, Pai. Muito obrigado por esta noite, Senhor meu Deus, pela Tua palavra ter sido dita aqui, Pai. Palavra, Senhor meu Deus, que nós temos que te buscar em meio às angústias, Pai. Que nós temos que ser fiéis, Pai, àquilo que diz a Tua palavra, Deus. Muito obrigado, Senhor meu Deus, pela vida de cada um que veio nesta noite, Pai. Que o Senhor possa fazer prosperar, Senhor. Que o Senhor possa fazer conviver, Deus, no mundo espiritual e que possa te conhecer, Deus, no nome santo de Jesus, Pai. Leva-nos, Senhor meu Deus, para nossa casa em paz, Deus. Nos leva, Senhor meu Deus, debaixo da Tua presença, meditando, mastigando tudo aquilo que foi falado aqui nesta noite, Pai. Muito grato a Ti, Deus, e nós queremos Te agradecer no nome santo de Jesus, e louvado seja Deus. Estenda as tuas mãos para o motto oficial do Ministério Jovem. Que Deus nos veja e nos guarde, enquanto estivermos separados uns dos outros. E a igreja diz: amém. Encerramos esse trabalho em nome de Jesus Cristo.